mes anges, ça va? Nós vamos estudar agora o lançamento oblíquo e eu quero que vocês observem esse vídeo. Esse vídeo foi gravado na USP, pelo grupo que estuda esse tipo de movimento, do qual fiz parte há muitos anos. A Mona hoje está nesse projeto. Observa, ó, uma bolinha, um experimento clássico, e ela está passando e atravessa esse túnel e volta para o trenzinho. A gente está vendo de fora. Então, eu vou redesenhar aqui a bolinha. Nesse instante que ela está acima do túnel. Qual que é a velocidade da bolinha? Nesse instante. Então, observa o que vai acontecer. Ela estava no trenzinho, porque o trenzinho está dando para ela alguma coisa. Quem que eu vou estudar? O trem ou a bolinha? Sempre você tem que definir o que você vai estudar quando você começa um problema. Nós vamos estudar a bolinha. Da mesma forma que o avião, no lançamento horizontal, dava uma velocidade horizontal para o pacote, esse trem está dando uma velocidade horizontal para essa bolinha. Só que, quando ela é ejetada da chaminé, ela ganha uma velocidade também numa direção específica. Então, essa é aproximadamente a trajetória da bolinha acima desse túnel. E a gente vai discutir exatamente isso. E eu vou ampliar a tela para aparecer tudo, para a gente poder enxergar os desenhos, tá? Eu vou só olhar para a referência horizontal. Então, o trem dá uma velocidade para essa bolinha e é a mesma velocidade do trem. A velocidade horizontal, ela é constante. Então, nós vamos continuar com as ferramentas e método de estudo que estamos usando até agora. Na horizontal, a gente vai desprezar a resistência do ar, vai trabalhar o movimento uniforme. E essa velocidade é de quem? É também do trem. Mas na vertical, e aí atenção, se você tiver alguma dúvida e dificuldade, tem que voltar lá para as aulas de lançamento vertical para cima, porque olha o que acontece. Na vertical a velocidade vai diminuindo, depois ela vai aumentando. Só que observa o sentido dessa velocidade. Então, a componente vertical da velocidade, ela muda. A gente vai trabalhar na vertical, um move, e vai trabalhar especificamente um lançamento vertical para cima. Então, ela saía com uma velocidade na vertical, que foi dada por um dispositivo que estava dentro do trenzinho. Só que na altura máxima, o que acontece com essa velocidade vertical? Então, tem que lembrar lá de lançamento vertical para cima. Na altura máxima, tem a inversão de sentido. E então, Vy é zero. Olha só. Eu vou ter que compor esses movimentos, essas velocidades, na horizontal e na vertical. Então, se eu olhar, a velocidade de verdade da bolinha é essa daí, ó. É a composição dessas duas velocidades. Então, na situação inicial, chamei de V0, era uma velocidade inclinada, está na diagonal. Ela tem a componente x e y. O que vai acontecendo durante a subida? Então, olhando para o vetor velocidade da bolinha na subida, ele vai diminuindo e vai se aproximar da horizontal. Na altura máxima, essa velocidade é só horizontal. Veja que na altura máxima, lembrando dos slides anteriores, Vy é zero, mas Vx existe, porque essa bolinha não despenca. Ela continua andando na horizontal. Então, na altura máxima, essa velocidade é só horizontal. E o que acontece na descida? Na descida, ela vai se afastando dessa horizontal. Por que tudo isso? Porque eu tenho uma composição de um movimento na vertical, que é um lançamento vertical para cima, com um movimento na horizontal, com um movimento uniforme. Então, como tratar esse tipo de problema? O lançamento. A palavra lançamento quer dizer que tem velocidade. Se é um lançamento oblíquo, a velocidade está inclinada, está na diagonal. Ela é composta das componentes x, horizontal, e y, vertical. Então, essa é a velocidade inicial. Só que a gente vai ter que saber como tratar para estudar o problema. A trajetória é uma trajetória desse tipo, tem um ponto mais alto que vai acontecer a inversão de sentido, o tratamento é o mesmo que a gente já está operando. Veja que isso não é um gráfico de posição em função do tempo, é uma decomposição que a gente vai fazer da trajetória, por isso que está metro e metro. A gente vai ter que lembrar que sinal que eu vou dar para essa gravidade quando eu estiver equacionando. E também vamos ter que lembrar que a gente já discutiu em outra aula. Você, se tiver dúvida, veja o vídeo de novo.
a composição dessa velocidade, ou a decomposição. Eu tenho a velocidade inicial e o ângulo, eu estou chamando esse ângulo de beta porque eu sou muito criativa, em uma homenagem à minha própria pessoa. V0y tem a ver com seno e V0x tem a ver com cosseno. A gente usou a trigonometria para isso. Se tiver dúvida, reveja o vídeo que eu estou postando aí. Na altura máxima, Vy é 0, porque tem a inversão de sentido, mas Vx continua existindo, porque no x, na horizontal, a velocidade é constante. Então, na altura máxima, a velocidade existe e é só horizontal. E no alcance, se você considerar que essa bolinha vai chegar na mesma altura de lançamento, no mesmo patamar, a velocidade em módulo é igual à velocidade inicial. Só que, olhando para as componentes, o Vx é o mesmo, só que o Vy mudou o sentido. Então, em módulo é o mesmo, mas cuidado como você vai tratar os sinais desses valores todos, né? Vai fazer? A gente vai fazer o quê? A gente vai tratar do mesmo jeito que a gente já tem feito. E aqui eu deixei para vocês a trajetória. Eu adotei essa referência para ficar mais fácil. Eu tenho que olhar isoladamente as referências horizontal e vertical. S0 é 0 tanto para o x quanto para o y, porque eu impus essa referência. A gravidade é negativa porque está contra a referência vertical. E aí, não posso esquecer que tudo tem que estar no SI, porque a gente está trabalhando com aceleração. Na horizontal, movimento é uniforme, porque estamos desprezando a resistência do ar. Tenho que começar, se eu tiver as informações de V0 e o ângulo com a horizontal, decompondo a velocidade. Então, na horizontal, V0x é V0 cosseno do ângulo de inclinação, o ângulo com a horizontal. A função horária de posição é o sorvete, e ela serve para me dar o alcance. A velocidade é constante e não tem aceleração. Você vai ter que usar esses recursos quando você for graficar. Isoladamente, eu trabalho com a vertical. Na vertical é um move, explicitamente um lançamento vertical para cima. V0y é V0 seno desse ângulo de inclinação. E aí as funções horárias que eu vou usar são o sorvetão, mas como eu adotei essa referência, o S0 é 0. E vou usar o vovô-ateu. Cuidado que o V0y não é 0, não é mais uma queda livre. É um lançamento vertical para cima, na vertical, certo? Mas também não posso esquecer que eu tenho um outro recurso de ferramenta, que é a equação de Torricelli. Não é uma função horária, porque relaciona V e ΔS e aceleração, mas eu posso usar esse Torricelli. Vocês vão ver que tem problemas que essa é a melhor escolha para começar a resolver. Estamos fazendo aqui as suas ferramentas, né? O seu formulário. Também o que você tem que lembrar? Na altura máxima, que é o ponto mais alto, a velocidade em y é 0. Então, se eu olhar só para a referência y, Vy é 0 e o tempo até chegar na altura máxima é chamado de tempo de subida. Esses são os recursos que você já está acostumado a trabalhar e o que nós vamos fazer agora é resolver alguns exercícios. Alors, bon travail et au revoir!